Eu não tenho que dar a alguém responsabilidade para que essa pessoa assuma uma responsabilidade. Essa pessoa tem que mostrar que é responsável antes de eu incumbi-la de uma responsabilidade. As pessoas criticam tudo, mas nunca apresentam uma solução melhor para resolver o problema. Porque é muito fácil, Paulo, eu chegar para você e dizer, Paulo, ó, isso aí está errado. Como é que eu faço para melhorar? Aí isso é com você. O problema seu. Vão ter pessoas à sua volta que vão te levantar, mas vão ter pessoas que vão te puxar, vão ter pessoas que vão tentar te colocar dentro do buraco. Quando a pessoa não cai em si da sua responsabilização com tudo que está acontecendo, ela nunca vai parar de reclamar. Ela sempre vai encontrar motivos para murmurar, para reclamar, para ficar apontando para tudo e criticando tudo. Nunca está satisfeita. A pessoa que não se responsabiliza pelo que ela faz, a igreja não é boa, o pastor não é bom, o líder não é bom, a esposa não é boa, o trabalho não é bom, o patrão não é bom. Povo querido de Deus, paz do Senhor, começando mais um Falando de Vida e muito mais, com a nossa intenção clara de levar até você o melhor, com a palavra de Deus, com análise verdadeira, real, sem passar pano na realidade, mas falar de forma real e verdadeira de assuntos que são importantes para a sua vida, com uma visão bíblica baseado na realidade da palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre autorresponsabilidade, todas as suas ramificações, porque muitas pessoas não entendem a necessidade de se comprometer com a responsabilização para poder viver um novo na sua vida, os erros que as pessoas cometem no processo, o que fazer para realmente ter atitudes autorresponsáveis que vão mudar a sua vida e você não perde nada por esperar, porque temos de Deus uma palavra para abençoar a sua vida. Lembrando que estamos aqui com o apoio do Evolver, Instituto de Educação, com o Batata Show, Lanchonete Pizzaria e Eletricar, cuidando do seu carro, tanto na parte elétrica como ar-condicionado. Ao longo de todo o nosso podcast, você terá informações detalhadas passando aí na sua tela para que você possa não só conhecer, mas também abençoar todos esses irmãos. Além disso, Igreja Ide Pregai, a nossa igreja, sempre cultos quintas e domingos, e você pode também estar conosco para nos fazer uma visita e adorar a Deus junto conosco. Vamos lá, vamos juntos então para mais um Falando de Vida e muito mais. Bom, meu parceiro, meu amigo, e aí, pastor? Paulão, pastor Paulo, amigo querido, administrador, pastor, homem de Deus, servo do Senhor, começando mais um Falando de Vida aqui pra gente hoje falar de autorresponsabilidade, coisa forte, fantástica, hein, amigo? Como diz a galera do dia de hoje, é nós. É nós, na fita ainda. Autorresponsabilidade é um tema que deveria estar na cabeça de todas as pessoas. Todo dia, né? Porque ou você entende que a vida é uma responsabilidade sua, ou você também pode deixar o controle da sua vida na mão de outros. Queríamos que todos pudessem ter a honra de deixar nas mãos de Deus, que aí estaria numa boa mão. Mas, na maioria das vezes, não deixamos na mão do Eterno e deixamos na mão de outras pessoas. Deixamos que outras pessoas tenham a responsabilidade para a nossa vida, a responsabilidade que nós devemos trazer para dentro de nós. Pior de tudo é que as pessoas ainda reclamam depois do rumo que as pessoas dão às suas vidas, quando elas permitiram que as pessoas fizessem o que quisessem da vida delas. Elas deixaram de se responsabilizar, entregaram para os outros, ao Deus dará, como dizem, né? Algumas expressões, alguns dizem que é para deixar a vida levar, e pedem até a vida me leva. Embora nem sempre isso se reflita na realidade do pensamento das pessoas, mas isso acaba se tornando algo que penetra nas emoções, mexe com as emoções, e as pessoas têm a tendência de acabar acreditando que tudo é fruto do acaso, que elas não podem fazer nada para mudar a história da vida delas, que elas são realmente um fruto das circunstâncias, ao invés de tornarem as circunstâncias algo que trabalhe em seu favor, ao invés de criarem as oportunidades, elas acabam permitindo que isso se torne uma desculpa para, eu vou chamar de incapacidade. Talvez possa parecer muito duro, mas não é. Elas são incapazes de fazer algo novo, incapazes de vencer, incapazes de ultrapassar barreiras,
E por causa disso, às vezes, é muito mais fácil dar desculpas do que buscar uma mudança que produza resultados. Não sei se te lembra como me lembra, amigo, mas me lembrei um pouquinho de Adão. Ele foi um dos primeiros. Uma certa Eva, em um certo jardim do Éden. Pois é. Depois de ter a experiência magnífica de ser colocado ali por Deus, de participar de um processo que Deus começou e ele tem a liberdade, digo Adão, de colocar nome nos animais, de vivenciar toda a glória do Éden. Teve a honra, né? Uma honra incrível. Percebe que precisava de mais alguém, e então Deus faz da sua própria costela uma companheira, cria Eva. E se a gente já fica pensando, eu sei que você pensa da Flávia, eu penso da minha esposa, que inclusive está aqui nos bastidores, que coisa linda e maravilhosa. Ok. Chutou a bola pro gol, hein? Rapaz, eu tinha perdido uma chance agora há pouco. Foi na gaveta, como diz o outro, né? Viu? Ela ficou até toda boba, tá rindo até mais agora. Assustou até a coruja. Rapaz, a bichinha tá voando até agora, viu? A gente tem que aprender a lidar com as circunstâncias e transformá-las, ao invés de ficar culpando a falha, né, Paulo? Tá vendo? Exatamente. Aprende com os erros, a gente vai falar disso daqui a pouco, e faz o certo. E faz o certo. Então, consegui resolver um problema crítico que estava acontecendo aqui no estúdio, mas Deus criou uma mulher para Adão em um mundo onde imperfeições não existiam. Então Deus faz o melhor para Adão. E de repente, essa mulher tentada pela serpente, que a Bíblia fala que é o próprio inimigo, o próprio Satanás, essa serpente usada por esse inimigo tenta a mulher, por sua vez, cedendo à tentação, provoca seu marido a pecar também, ele peca. E o mais interessante nessa questão de autorresponsabilidade é que quando chega no final do dia, Deus está lá, sabendo de tudo, conhecendo tudo, compreendendo tudo, Paulo. E Deus fala assim, o que houve, Adão? Cadê você? E Adão está escondido. Quando ele percebe que não pode fugir de Deus, ele aparece. Estava onde, Adão? Ouvi tua voz, Senhor. Resolvi me esconder. Mas escondeu por quê? Estava com medo. De onde você sabe que teve medo? E aí, Adão não tem para onde fugir, conta a situação, mas ele puxa toda a sardinha, digamos assim, para o lado dele, ao acusar a própria mulher. Então ele diz, Senhor, a culpa não é minha, não. Eu fui uma vítima da situação. O problema é que a mulher que tu me deste, ou seja, além da culpa ser dela, é do Senhor. Porque quem me deu essa mulher foi o Senhor. Se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não teria pecado. Eu pequei porque o Senhor deu essa mulher e porque essa mulher me levou a pecar. Aí a mulher, a culpa é da serpente. E aí Deus, como alguém que é extremamente justo, e ele é o justo juiz de toda a terra, determina que cada um tem responsabilidade pelos seus atos e todos eles deverão se responsabilizar por causa disso. Então Deus não permite, e isso é um ponto que, se nós não entendermos, nós sofremos tanto, amigo, porque se nós acreditarmos que Deus cairá nesse conto do vigário que a gente quer contar, se a gente acreditar que Deus aceita as nossas desculpas e que sairemos impune porque conseguimos enganar o Senhor como enganamos os homens, nós vamos continuar errando, culpando as pessoas, sem nos responsabilizarmos, sem aprendermos o que devemos com as situações que passamos, e isso atrasa, isso dificulta demais o nosso crescimento. Isso faz com que aquilo que deveria florescer a cada dia mais murche, definhe. E a gente vê isso, Paulo, em todas as áreas. A gente veio de 2 semanas falando sobre administração, planejamento. A gente falou de muita coisa, mas com um foco voltado para aquilo que é financeiro, e daqui a um tempo a gente vai voltar a falar disso porque a gente vai abordar outra área, que é como pegar todo esse planejamento e administração e transformar em prática, com investimentos e o que fazer, como melhorar isso. Mas isso é bom, já um gancho aí para o pessoal ficar, tem um sininho. Gancho, sim, por falar até no sininho, você muito espertamente aproveitou o gancho do sininho. Senão a pessoa vai perder essa oportunidade nos próximos assuntos. Se inscreva aí no nosso canal no YouTube. Toda hora está passando na sua tela aí, toda hora, logicamente, modo de dizer, de tempo em tempo, os nossos endereços das redes sociais, tanto no Instagram como no TikTok. Siga lá, irmão. Vá lá,
Comece a nos seguir, sempre tem coisas boas e abençoadas para você. Para você aí já saber, tá vindo um projeto novo aí só para o TikTok e para o YouTube, então não vai ter no Instagram, só TikTok e YouTube do Falando de Vida. Se prepare aí que Deus tem coisas novas sendo organizadas em nossas mentes e preparadas para levar até vocês algo ainda diferente daquilo que já estamos fazendo, não melhor nem pior, porque na mesma qualidade de graça e tentando levar sempre a você conhecimento, mas siga-nos aí nas redes sociais, tá? Não deixe de colocar o dedinho aí, deixar o like no nosso vídeo, se inscrever e compartilhar com as pessoas para que estejam conosco também. Então daqui a pouco a gente vai falar, daqui a pouco em algum momento aí, sobre essa outra parte. Mas nós falamos durante 2 semanas sobre administração e a gente falou bastante sobre a necessidade da gente não ficar culpando as pessoas, o sistema, a economia e tudo pelas nossas falhas. A gente pode aplicar tudo isso à mesma área também, mas as pessoas não podem acreditar que só estamos nos referindo a questões físicas, financeiras, autorresponsabilidade em tudo, Paulo. Abrange todas as áreas da vida da pessoa. É família, é as responsabilizações pelo que acontece na família, pela educação dos filhos, autorresponsabilização pelo que vai acontecer na família. Paulo, a gente vai falando, os textos, às vezes, eles surgem. E eles são tantos que, às vezes, a gente nem consegue colocar todos no que a gente preparou. Então, agora, por exemplo, lembrei de um que eu nem preparei, mas a Bíblia diz o quê? Que como flecha na mão do arqueiro são os filhos da mocidade. A gente prepara e lança. Olha a responsabilidade. A gente costuma sempre jogar a responsabilidade do que os filhos se tornam para os outros. É lógico que chega um momento da vida que eles também se autorresponsabilizarão pelas suas atitudes, mas eu também não posso me negar a entender que sou responsável por aquilo que ele é. Na verdade, quando você fala, né, quando a Bíblia fala de lançar como uma flecha, ninguém lança uma flecha ao ermo. A flecha, quando ela é lançada, ela tem um objetivo, ela tem um propósito, ela tem um fim para o qual o arqueiro está lançando. Ou seja, se a gente for traduzir para o filho, então quer dizer que nós pais temos a responsabilidade de começar a enganjar nossos filhos para um propósito. Sim. E esse propósito tem que ser sempre dentro do que a gente sempre fala aqui, pautado na sabedoria do Eterno, para que ele tenha uma vida que realmente venha contribuir para a sociedade, sempre pautada naquilo que a Bíblia nos orienta a fazer. Mas não é a ermo. E a responsabilidade é do pai. O pai não pode abrir mão da responsabilidade do objetivo do filho. A ermo, além de perder a flecha, você corre o risco de causar um dano a quem você não gostaria. E para algumas pessoas, quando a gente fala isso, aí pode estar falando, quer dizer que eu tenho que dizer o que o meu filho vai ser? Não. Então, quer dizer, ele vai mostrar qual é o caminho, vai direcionar, vai ensinar aquele adolescente, aquele jovem, nas coisas que o Senhor nos orienta, a ser um cidadão realmente que a sociedade possa honrar, possa respeitar e, ao mesmo tempo, ele possa respeitar a sociedade. Então, quer dizer, é esse que é o lançar da flecha. Mais ou menos como se a gente tivesse uma base única na qual todos vão construir a sua vida. O nosso papel é construir com eles essa base. Depois, logicamente, eles vão aprimorando a construção do jeito que eles quiserem. Então, a gente está falando de alicerçar em caráter, alicerçar... Isso é preparar a flecha. Exatamente. Não é? Numa personalidade realmente agradável, entender princípios que vão nortear a vida deles durante toda a sua caminhada profissional, pessoal, familiar, esses princípios que a gente estabelece. Depois, logicamente, eles tomarão suas próprias decisões. Uma flecha bem lançada, pastor, e isso a gente tem a honra de nossos filhos, né, estarem sendo uma flecha bem lançada. Maravilha. É quando alguém na sociedade vem e tem um relacionamento que eu digo, não, né, um relacionamento pessoal ou profissional com um dos nossos filhos, e depois vem até a gente, puxa, mas que pessoa espetacular. Isso é lançar a flecha. Pode falar. Não, é que você falou isso aí, eu até interrompi meu café maravilhoso aqui, porque, Paulo, as pessoas têm a tendência de querer ter aquilo que os outros têm, mas não querem assumir a bronca da necessidade e a responsabilidade de cultivar isso, de preparar isso. Dá trabalho. Nós, inclusive, fizemos um podcast aqui falando sobre família. É porque a pessoa abordamos pensa assim, muito bem esse tema. Que lindo o seu filho, né, Paulo? Pastor, que linda a sua filha. Poxa, que pessoas maravilhosas. Meu Deus do céu.
Mas tem as um preço pessoas que você ficam paga. assim, isso na cabeça deles talvez seja fruto do acaso, que sorte que você deu de ter filhos assim. Olha, as crianças de hoje estão tão difíceis. Você foi abençoado. Tudo bem, é lógico, nós fomos abençoados, sempre não tem nenhum dom perfeito, nenhuma dádiva que não venha do céu. Lógico, mas você não pode também pegar... Eles eram pessoas como as outras. Eram crianças como as outras. Sim, você não pode apanhar o presente que Deus te deu, jogar ele no canto, rolar ele na poeira e esperar que ele realmente produza o resultado maravilhoso. Você tem que cuidar, tem que guardar, proteger, ensinar. Então isso tudo dá trabalho. Mas aí você diz, as pessoas, mas aí dá muito trabalho. Eu não gosto de ver meu filho chorar, não gosto de ver meu filho triste, não gosto de ver meu filho assim. Então você nunca vai formar alguém. Quer ver uma coisa que o senhor falou ainda há pouco aí, que é até uma música que por um tempo foi muito, muito cantada, e até hoje ainda se canta muito ainda. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Muitas pessoas, infelizmente, têm a vida exatamente assim, acreditando que a vida tem o seu destino próprio. E que não tem nada que elas possam fazer para mudar isso. E a Bíblia nos mostra diferente. Deuteronômio, o Senhor fala assim, eis que ponho diante de vós bênção e maldição. E Deus é tão bom... Você escolhe. Mas Deus é tão bom que ainda fala assim, Ele fala assim, eu vou dar uma dica para vocês. E olha que não é qualquer um dá uma dica, é Deus. Ele fala assim, escolhe o bem, cara, para que te vá bem. Mas escolher errado, você a escolha é sempre nossa. Então não tem esse papo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. As escolhas são colocadas diante de mim, ou seja, vamos imaginar que as escolhas são sementes. Sim, até mesmo porque deixar a vida te levar é uma escolha, né? Exato, já é uma escolha. Aprendi com você na live passada, né? Não fazer nada já é uma escolha. Então, exatamente, porque já é uma escolha sua. Você escolheu deixar que as outras pessoas Você tomou a decisão de permitir que o que acontecer... Simplesmente você será um passageiro da agonia da vida. E a gente vai até falar mais na frente um pouco aí, porque tem pessoas que gostam de se vitimizar o tempo todo, né? Será, Paulo? Não conheço ninguém assim, não. Tem muita gente. Tem muita gente. Mas só da geração passada, né? Dessa nossa, graças a Deus, não. Agora é que tem muito mesmo. O pessoal chama geração mimimi. Que isso, rapaz? Eu nem sabia disso. Contém ironia, tá, gente? É isso aí. Deus dá as sementes pra gente. As escolhas são colocadas o tempo todo. E mediante as escolhas, é claro que Deus não é pego de surpresa. Ele sabe o que você vai escolher. É aí que está a diferença do projeto. E a escolha é colocada para todas as pessoas. Todo mundo tem as mesmas escolhas o tempo todo. Sim. Paulo, eu vou citar um versículo bíblico. Eu não posso deixar de falar nem nesse início e nem no final hoje, porque para mim ele inicia e encerra todo esse assunto muito bem. A Bíblia diz, de que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Não dá para se queixar daquilo que os outros fazem. Eu preciso aprender e entender que eu tenho responsabilidade e se eu tenho alguma coisa para me queixar é daquilo que eu faço. Quando eu começo a me queixar do que o outro faz, acredito que se as pessoas começarem a entender que as suas atitudes são as sementes que fazem com que elas colham os frutos da vida, elas vão começar a se preocupar mais com o que fazem, menos com o que os outros fazem e começar a direcionar muito mais a sua vida para o caminho que elas sonham e desejam. Teve uma coisa que, sobre administração, lógico que tudo do que você falou aqui nós guardamos, mas tem coisas que não saem da nossa mente, não é? Você falou uma coisa que eu sempre tenho lembrado disso. Se você quiser ter 1.200 no final do ano, você tem que guardar R$100 todo mês. Se você não guardar nada, você não vai ter nada. Então, se eu não fizer alguma coisa, não há resultados. Para que o resultado aconteça, eu preciso fazer alguma coisa. Quer mostrar uma coisa que ela não tem capacidade de ser nem com o que ela tem hoje. Sim, ela quer uma expectativa alta e nunca conseguiu cumprir uma expectativa pequena. E dentro disso, aí abriu até um parênteses para a gente falar sobre uma coisa que as pessoas querem esperar sempre o melhor momento para fazer algo. Né? Quando a gente fala de dízimo, por exemplo, a pessoa quer assim, por que eu vou dar R$5 de dízimo? Eu quero dar 5.000. Mas se ela não consegue dar 5, ela não vai conseguir dar 5.000, porque quanto maior é o seu status quo, menos fiel você vai ser, porque você não conseguiu ser naquele pouquinho. E Sim. Isso não serve só para essa questão de dízimo e oferta, serve para a minha vida. Se eu não consigo guardar R$10, R$100,
não vou conseguir guardar 1.000 quando eu tiver a capacidade, porque eu estou criando uma situação, um jeito de ser meu, que não vai formatar minha vida para aquilo. Faça da condição que você tem hoje. Sim. Crie uma forma de você conseguir fazer com o que você tem. Não espere um bom momento. Comece agora, comece a agir agora. Não perca a oportunidade de começar a fazer agora. E vá fazendo. E toda vez que você vê que pode fazer melhor, você faz melhor ainda. Aí lembra a gente José, por exemplo. José não precisava de boas condições para ser quem ele era. Ele era José dentro da cisterna, ele era José na casa de Potifar, ele era José como escravo. Filho, livre, governador. Eu gosto de aplicar muito para José isso aí, porque ele fazia exatamente isso. Na condição que eu estou, vou dar o meu melhor. Claro. Primeiro porque ele tinha aquela responsabilidade que eu não estou fazendo para o homem, estou fazendo para Deus. Se a gente tiver esse nível... Imagina se José fala o seguinte, eu não interpreto sonho de prisioneiro. Só interpreto, o meu dom é só para os governadores. De prisioneiro eu não interpreto. Ele nunca chegava lá. Não chegaria lá. Na verdade, se ele não tivesse saído da vida de escravo, ido para dentro da casa de Potifar, feito o melhor que ele podia fazer naquela condição na casa de Potifar, honrando, aí aquele nível que ele usava é o nível fantástico, ele usava o nível de Deus. Culpando, eu não vou trabalhar aqui não, porque meus irmãos me venderam, porque Deus falhou comigo, Deus me prometeu uma coisa e Deus fez outra, então eu não vou fazer nada. Cara, essas pessoas que fazem isso, elas desconhecem a necessidade de dar o melhor. A gente quando vê a história de José, por exemplo, e ele fez o melhor como escravo, fez o melhor na casa de Potifar, fez o melhor no presídio, mas vê que tudo foi um aprendizado para quando ele chegasse na presença de Faraó. Quando ele começou a explicar para o Faraó o que Faraó deveria realmente fazer, porque ele aprendeu a ser um bom administrador lá na casa de Potifar. Explodiu a cabeça de Faraó. Cara, rapaz, eu não consigo ver outra pessoa não, meu irmão. Tem como, não. É você, nenhum dos caras que tem aqui não conseguiu me explicar do jeito que você explicou isso aí. Não quero nem correr o risco. Que eu vou perder para você explicar alguém a fazer o que tem que ser feito, faz você. Até porque eu não tinha mais tempo. Exatamente. Os 7 anos de fartura já vi, ele tinha que começar a aplicar aquilo já. Isso é muito sério, amigo. Paulo, uma vez eu fui indagado por uma esposa de um obreiro e ela falou o seguinte para mim: pastor, escala o meu marido para começar os cultos. Eu falei, por quê, irmão? Porque aí ele chega cedo na igreja. Pois é. Aí eu falei, irmã, você está confundindo as coisas, porque não é assim que as coisas têm que ser ordenadas. Eu não tenho que dar a alguém responsabilidade para que essa pessoa assuma uma responsabilidade. Essa pessoa tem que mostrar que é responsável antes de eu incumbi-la de uma responsabilidade. Ela precisa estar aqui todos os dias no horário devido para que, então, eu entenda que posso escalá-la para aquele trabalho. Se ele nunca consegue chegar aqui no horário, por que eu vou acreditar que ele vai conseguir chegar só porque ele tem que começar o culto? Essas questões de ter responsabilidade para fazer alguma coisa, que você estava dizendo aí, tem gente que diz, só quando eu tiver algo maior que eu vou fazer. É uma questão que ilude as pessoas. Aí tem pessoas que nunca conseguem avançar porque elas nunca conseguem demonstrar responsabilização naquilo que podem fazer. Então elas falam assim, cantar só um louvor, por exemplo, no momento de ofertório, eu não quero. Eu quero ser o ministro de louvor. Se é só a pessoa que canta lá como backing vocal, eu não quero. Eu quero ser o ministro principal da noite. Enquanto eu não for ministro, eu nem participo do Ministério de Louvor. Como essas pessoas se enganam, meu amigo, porque você não pode querer chegar em um lugar elevado se você não entendeu a necessidade de começar a trabalhar com as oportunidades que te são dadas. Eu já administrei uma grande empresa, administro outra grande empresa agora, tenho meus negócios pessoais. As leis que estão surgindo, elas são muito válidas. A lei trabalhista, porque realmente tem várias situações que precisam mesmo ser aplicada a lei, Sim. Porque senão realmente as pessoas voltam a estado de escravidão e tem gente que se aproveita disso. Claro. Não estou falando de lei, nem estou falando de política aqui. Agora, há um bom tempo atrás, as pessoas aceitavam começar a trabalhar com qualquer cargo. Eu vi o Gabriel entregando um certificado para uma pessoa lá e ele falou assim, caramba, pai, esse cara é muito inteligente. Cara, esse cara tem um monte de curso, esse cara é fera, mas está desempregado. Claro que eu não estou julgando porque eu não conheço, mas eu quero usar esse ponto para dizer o seguinte, hoje em dia o que acontece? O cara sai da faculdade como engenheiro
Tem uns que não querem nem estagiar não, porque quando chega no estágio não querem fazer, ele quer começar no escritório, já fazendo cálculo, aquele negócio todinho. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que para você alcançar um cargo um pouco maior, você não pode já chegar nele, você tem que mostrar que você tem capacidade de chegar nele. Claro. Por isso que tem muita gente com muita capacidade embaixo, às vezes, com um gabarito tremendo, com vários cursos, com pós, com não sei o que lá, e às vezes não consegue. É ruim a gente falar de testemunho próprio, né? Meu filho chegou para mim e falou assim, pai, o que te colocou nesta função? Eu falei assim, eu acho que é porque eu sou um cara que sei fazer. Como assim? Porque aquilo que me é dado para fazer, eu faço. Sim. Qualquer coisa, pai, eu falo assim, eu vou deixar meu ego inflar, eu falo, qualquer coisa que me entregue, eu faço. Se eu não sei, eu vou buscar saber. Se eu verificar que eu não tenho capacidade para aquilo, eu vou procurar quem faz, mas eu vou trazer aquilo feito. E não tem para onde fugir, Paulo, porque se a gente não estiver disposto realmente a se responsabilizar com aquilo que nos foi dado, e isso é muito abrangente, porque eu ouço você falar isso aí, eu me vejo muito nessa situação. Eu sempre detestei não conseguir fazer alguma coisa e não ter capacidade para resolver o problema, né? A gente já passou tantos perrengues aqui junto que você sabe que eu vivo, não, tem que resolver isso aqui, tem que dar um jeito, vamos aprender, vou pesquisar, vou encontrar uma forma, mas a gente vai chegar lá. Porque se a gente não estiver disposto a cavar assim, a gente nunca vai conseguir elevar o nosso nível, como você falou. Se o cara quiser ser engenheiro logo do começo, é muito difícil que ele consiga. Ele tem que estar disposto a galgar os caminhos, às vezes menores, às vezes necessitados de um empreendimento de força física maior do que a intelectual que ele tem, para que ele possa chegar lá. Eu me lembro, Paulo, que a primeira coisa que eu comecei a fazer na igreja foi tomar conta do som da igreja, ser sonoplasta, ir para a igreja o dia inteiro para limpar o som, para cuidar das coisas. Eu fazia isso com muito amor, muita alegria. Chegava à noite, as pessoas já chegavam, estava lá, microfone, fio dobradinho, a guitarra limpinha, tudo arrumadinho, e as pessoas tocavam, terminava e deixava bagunça. Eu ia lá para arrumar de novo, sem nenhum problema, entendeu? Depois, ministerialmente, obreiro, auxiliar de trabalho, como queiram, dali diácono, depois presbítero e evangelista, pastor. A gente não começa de cima, a gente começa de baixo. Um dia um pastor virou para mim e falou assim, depois de eu perguntar a ele se ele tinha sofrido muito antes de ser consagrado a presbítero, porque eu estava já anunciado quando ia ser consagrado a presbítero e eu estava vivendo umas lutas estranhas, diferentes. Ele falou assim, bastante. Aí eu fui e aproveitei, e quando o senhor foi consagrado a pastor, ele, quase morri. Aí eu já olhei para ele assim, ele virou para mim e falou assim, mas agora posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Ele falou assim, você sabe quando alguém chega a ser um presbítero? Eu falei, não. Aí ele, quando ele já é um bom pastor. Aí eu falei, ah, sim. Aí ele falou, e você sabe quando alguém chega a ser um bom pastor? Aí eu pensei, não tem para onde subir, né? Embora o pessoal esteja criando aí vice-deus, apóstolo dizendo que é maior do que pastor, essas loucuras todas. Aí eu falei assim, bom, agora o senhor me pegou, porque não tem para onde subir mais. Ele falou assim, quando ele conseguiu ser um bom diácono. Existe um personagem na Bíblia que para mim ele é fantástico nesse termo, porque certa ocasião o profeta chega na casa do pai dele e diz assim, eu vi ungir um rei. E o profeta até olha um cara forte lá, acha que é ele, que é negócio todinho, Deus fala que não. Por fim vem esse camarada, né, pequenininho, que é Davi, fala assim... Eu vi esses dias, assim, uma retratação de Eliabe, parece até comigo. Rapaz, fortão, alto, forte, né, musculoso. Depois que Davi recebe essa notícia de que ele vai ser rei, e essa notícia não vem por qualquer pessoa, vem Sim. pelo profeta, ou seja, vem de Deus. Grande profeta Samuel. Ele não tinha dúvida que ia ser rei, mas desse momento até ele ser rei, teve um tempo que ele teve que passar. E a gente vê que nesse tempo todo, ele vem respeitando esse momento, e o que dá a entender na história dele é que ele conseguiu ser quem ele foi, o rei que ele foi, porque justamente ele soube esperar esse momento e passar pelo processo. Muito. E as pessoas ficam querendo já chegar no topo. Hoje em dia, está muito complexo isso
porque tem toda uma sistemática que a gente tem que respeitar da CLT, dizendo que o cara não pode fazer uma tarefa que não está determinada para ele fazer, já que ele foi contratado para ser isso, ele faz. Eu costumo dizer que as pessoas deveriam todas começar a trabalhar em pequenas empresas, para depois conseguirem alcançar uma grande empresa. Porque se ele for direto para uma vaga numa grande empresa, ele vai ser aquilo o resto da vida. E se em algum momento ele tiver que sair daquela empresa, ele não consegue emprego em outro lugar, porque ele só sabe fazer uma coisa, porque a grande empresa consegue respeitar esse processo. As pequenas empresas não. Ela vai ter que, você foi contratada para isso, aí pega para, você pode fazer aquilo, aí você pode fazer aquilo. Em 1993, o meu tio chegou para mim e falou assim, e eu estava fazendo estágio, pagando para estagiar no banco, tá? Aí o meu tio falou assim, cara, tem uma pessoa aí que tem uma vaga. Eu falei assim, que vaga? É temporária. Eu falei, temporária? Mas para onde? É uma grande empresa. Eu falei, temporário para uma grande empresa. Eu quero. Aí eu fui conversar com a pessoa da agência de emprego, ela falou assim, só que olha só, você vai trabalhar 3 meses e não tem jeito, não renova o contrato. Eu falei, beleza, 3 meses não renova o contrato, mas eu quero. É isso que eu falo, que a gente tem que fazer o melhor naquilo que a gente faz. Se destaque. Foi eu e mais 4. Nós éramos 5 digitadores na época, que era aquele processo das empresas que estavam se informatizando, transformar a papelada toda em coisa de computador, e eu estava naquele momento e fui para lá. E toda vez que alguém me entregava alguma coisa para digitar, e eu acho que eu não sei se é uma qualidade ou um defeito, mas eu não gosto de fazer as coisas só por fazer, eu gosto de entender o que eu estou fazendo. Então eu li e perguntava. E cada pergunta que eu fazia, né, e aí tem todo o preparo, como eu já tinha estudado para ser processamento de dados também, então quando eu conversava com o analista de sistema e perguntava para ele, mas por que você está fazendo isso aqui? Ele falava, não, é porque eu tenho que chegar nisso, não sei o que. Ela falava assim, mas então peraí, então tem um jeito melhor de fazer isso aqui. Aí mudava as coisas. E os outros 4 falavam assim, que isso, rapaz? Para que você está fazendo isso? O seu trabalho é digitar, cara. O seu trabalho é digitar, cara. Eu falei assim, cara, olha só, você pode se contentar com isso. Eu não me contento. Eu quero saber por quê. Entendeu? Porque eu entendo, aí é uma coisa que eu sempre carreguei comigo e falo muito para meus filhos, conhecimento é algo que ninguém vai tirar de você e ele vai ser útil em algum momento da sua vida. Lógico. Terminou os 3 meses. Os 4 foram embora, aí falaram assim, dá para renovar o seu contrato por mais 3 meses? Eu falei assim, dá, por mais 3 meses. Você renovou por mais 3 meses. Passado um mês, de tanto eu fazer pergunta e de tanto nessas perguntas conseguir contribuir para ajudar o pessoal que estava fazendo o sistema, eu falei assim, nós queremos contratar, você topa? Só que para você ser contratado, você precisa fazer um curso, a empresa vai pagar o curso para você, só que a gente não abre mão, você tem que trabalhar, na época era de 9 até as 17, o curso começa às 19, a gente sabe que você mora longe, termina às 22 horas, eu falei assim, tô dentro. Claro. E saía às 22 horas, chegava em casa quase 1h da manhã, porque eu morava muito longe, mas o que eu quero dizer é que você tem que fazer. Sim. E não esperar um momento, você cria a sua história. Claro. E aceita o conhecimento que está sendo passado para você naquele momento. Ele vai ser útil em algum momento. Então aqueles 4 começavam a me criticar o tempo todo, e a gente tem que saber que crítica, ela justamente tem um foco na pessoa, e por mais que a gente use aquela frase, né, que diz assim, ó, uma crítica construtiva. Não vou dizer que 100%, porque existe algumas pessoas realmente que a proposta dela é outra. Mas sim, a proposta de uma boa crítica, ela só é boa mesmo quando ela é seguida de uma condução para te propor uma solução. Quando a pessoa só critica, o foco é criticar você, é te condenar, é omitir alguma coisa nela própria, fazer o ego dela crescer para dizer que de repente ela sabe mais do que você e por isso que ela está dando aquela crítica. Então vamos lá, porque você falou de uma coisa aí muito forte, séria, problemática, complicada, e a gente vai ter que tentar dar um jeito de destroçar isso aqui. Vamos desmembrar esse trem. Porque o que a gente tem mais hoje em todos os lugares, e como servos de Deus que somos, a igreja não está, infelizmente isso, né? Não está fora dessa realidade, e digo infelizmente porque eu gostaria muito que ela estivesse, mas ela não está. Muita gente tem opinião, muita gente tem crítica. Nossa, hoje em dia então? Mas quase ninguém tem solução. Você tem crítico de tudo. Na internet o que não falta é crítico. Entende? Você vê, as pessoas criticam tudo que a igreja faz. E dentro do âmbito menor, a igreja local, também tem aqueles que criticam atitudes do pastor, atitudes do líder. As pessoas criticam tudo.
mas nunca apresentam uma solução melhor para resolver o problema. Porque é muito fácil, Paulo, eu chegar para você e dizer, Paulo, ó, isso aí está errado. E como é que eu faço para melhorar? Isso é com você. É um problema seu, né? Entendeu? Imagina um médico dizer, ó, você está doente, filho. E o que eu tomo, doutor, para melhorar? Isso é um problema seu. A doença é sua. A minha função é só dizer que você tem um problema. Então você não precisaria nem de médicos e nem ir a um médico. É muito difícil lidar com uma pessoa que é cheia de críticas, mas zero de soluções. Ela só sabe criticar, mas ela não tem capacidade de solucionar a questão. Mas existem pessoas que o objetivo dela quando critica alguém é simplesmente menosprezar e fazer com que a sua estrela que está brilhando deixe de brilhar. Opa, peraí, então vamos cá, Paulo. Vem cá, então as pessoas... Deixa eu até cruzar minhas pernas aqui, porque agora eu fiquei até nervoso. Então vamos lá, peraí. Então você está falando comigo que as pessoas... Algumas... Algumas pessoas, não todas, lógico, sem generalizar, elas usam da crítica como um instrumento de ataque para tentar fazer a sua luz parar de brilhar. Ela já descobriu que ela não vai conseguir, então a forma que ela tem para poder se mostrar um pouco é apagar seu brilho. Cara, eu ouvi uma pessoa falar uma frase esses dias que é o seguinte, ela falou o seguinte, existe uma diferença grande entre imitar de invejar. Então ela falou, imitar é quando eu faço o que você faz. Invejar é quando eu não quero que você faça o que você está fazendo. Então ela estava dizendo o seguinte, quando eu quero ter o que você tem, eu estou querendo imitar o que você conseguiu. Então isso não é um problema. Poxa, Paulo, camisa bonita, onde é que você comprou? Porque eu admirei, elogiei o seu bom gosto e quero também seguir o mesmo caminho e encontrar uma camisa igual à sua. Agora, a inveja é quando, que camisa bonita, hein? Pode ver que custou os olhos da cara. Eu não teria coragem de usar uma camisa dessa. Isso é um absurdo. Tanta gente precisando de roupa e você gastando dinheiro com uma camisa dessa. Judas foi bom nisso, né? Então isso é inveja, é a pessoa querer impedir que você tenha. Então, quando você falou isso, eu lembrei disso aqui. Tem pessoas que elas atacam com a crítica, então elas são farisaicas, porque o farisaísmo fazia isso com Jesus, ele atacava Jesus porque não podia ter o brilho que Jesus tinha e queria apagar o de Jesus. Então o farisaísmo fazia justamente isso, tentava impedir que Jesus fosse quem ele era e continuasse a agir como ele agia, não porque eles queriam andar pelo mesmo caminho, não, eles só queriam impedir que Jesus continuasse fazendo o que ele fazia. E essa inveja tão grande levou até ao processo da entrega de Jesus para ser crucificado. Embora Deus usou tudo isso para conduzir Cristo ao propósito já determinado, porém, veja como a inveja das pessoas é capaz de se cegar. Cegou ao ponto deles pedirem um ladrão e salteador ao invés de Jesus, quando lhes foi oferecido isso por Potifar. Então, amigo, eu acho que esse é um ponto muito sério. As pessoas se escondem atrás disso. Porque é mais fácil criticar e ferir o outro que está fazendo do que se responsabilizar por não estar fazendo. É mais fácil tentar derrubar você do caminho que você está trilhando do que mudar e me responsabilizar por não estar fazendo o que é preciso para andar pelo mesmo caminho de vitória. Em 2021, nós fizemos uma live, naquela época da pandemia, nós fizemos uma live que chamava Manipulação. Existem aquelas pessoas que são manipuladoras. Ela olha para a sua vida, vê que você está se destacando, ou seja, a gente tem que sempre tomar cuidado. Sempre que a gente se destaca, tem um ditado que diz que quando você se destaca, você recebe pedrada, né? Então, a árvore frutífera recebe pedrada. Quando você começa a destacar, inevitável vão ter pessoas à sua volta que estão torcendo por você. Vão ter pessoas à sua volta que vão te apoiar. Vão ter pessoas à sua volta que vão te levantar. Mas vão ter pessoas que vão te puxar. Vão ter pessoas que vão tentar te colocar dentro de um buraco. E vão ter pessoas que vão te manipular. Você acha que são pessoas que estão próximas de você, mas vão te manipular. E uma forma que usa muito é a crítica. E principalmente quando conseguem perceber que você se... é afetado por isso. Afetado com a crítica. Porque aí ela descobre um ponto fraco seu e tudo que você fizer ela vai criticar com o objetivo de quê? De apagar a sua estrela. Com o objetivo de te derrubar sempre, não é? Porque ela não consegue chegar lá. Ou ela vai... A única forma dela chegar é te derrubando. Paulo, isso é digno de pena, eu vou falar assim, porque não existe
um só caminho na vida que todo mundo não possa seguir, que as pessoas não possam trilhar por ele, não tem uma vitória que todos não possam alcançar. Se as pessoas trabalharem da forma correta, quando eu digo trabalhar é seguir os caminhos necessários, elas alcançam. O conhecimento está disponível para todo mundo. Hoje em dia, cada dia é mais fácil, né? Não é isso? Então, é triste saber que pessoas, ao invés de buscarem o seu próprio crescimento, vivem derrubando as outras. Às vezes a gente brinca aqui, né, fingindo um espanto com a realidade. Mas porque a gente já sabe como é que é. A autorresponsabilidade, quando a gente diz na questão da crítica, eu olho para mim mesmo e digo assim, então eu preciso me policiar, doravante, quando eu tentar criticar alguém. Porque a crítica sempre vai ter uma parte negativa. Por mais que você esteja de boas intenções, ela sempre vai ter. Vamos agora pensar o seguinte, mesmo que você tenha boas intenções na sua crítica, se aquela pessoa ela não tem preparo para receber a crítica, você derrubou ela. Porque mesmo que ela tiver pautada em bons pensamentos, pode ser que o receptor não esteja preparado para ela e você frustre aquela pessoa. Ela pode ser uma pessoa propensa a alcançar algo, mas como ela recebeu uma crítica e de repente uma crítica sua, e para ela era muito importante a sua validação, você pode ter podado uma pessoa que tinha uma capacidade de evoluir muito grande. Então vou fazer uma pergunta a você dentro disso, só para que as pessoas que estão conosco não fiquem confusas, que é o seguinte: quando a gente está falando aqui desse tipo de crítica, a gente está falando unicamente de críticas cujos objetivos nunca são de te ajudar a crescer, mas sempre com essa intenção de te derrubar. E por que quero fazer essa diferenciação? Porque, em um certo sentido, tudo que a gente tentar corrigir, seja até nos nossos filhos ou em qualquer outra pessoa, isso pode ser encarado como uma crítica, não é? Ou se eu estiver exagerando, me corrija, por favor. E dentro disso, eu acho que a gente tem que sempre analisar quando a gente vai conversar com alguém em até que ponto a minha intenção é só mostrar o erro ou ajudar a consertar. Porque então, acho que a gente poderia até renomear o ajudar a consertar, não como uma crítica construtiva, como você bem falou, porque isso acaba não existindo, mas como uma forma de ajudar a pessoa a melhorar, como um instrumento de crescimento que, para que seja demonstrado, precisa também ser acompanhado de uma demonstração de aonde está o ponto falho. Imagine você lá na empresa onde você está trabalhando e de repente alguém está fazendo algo errado. Não existe forma de você mostrar o certo sem também falar daquilo que está acontecendo de errado. Existe a forma, logicamente, muito amigável e correta de fazer isso, sem humilhar, sem nada, mas de qualquer forma, para que você mostre o certo, às vezes você precisa mostrar o que está acontecendo de errado. O que para mim às vezes é muito simples de entender, talvez para as pessoas gere algum tipo de confusão, né? Então, é sobre isso que a gente está falando. Conhecendo muito bem o senhor e a forma como o senhor lida com as situações, eu posso dizer que, por exemplo, o senhor é uma pessoa que não critica. Porque a crítica... Mas isso não, pô. Não critico, não? Não, porque então, a crítica ela é diferente. A crítica ela só é uma crítica verdadeira quando ela não vem mostrando o caminho. Ah, tá. Agora você... Entendeu? Nem eu estava acreditando em mim mesmo, mas vai lá. Porque o senhor falou dos filhos, por exemplo. A gente critica alguma coisa que o filho faz. Na verdade, quem critica só aponta o erro. Exato. É por isso que eu quis diferenciar, porque às vezes tem alguém dizendo, você não pode dizer que isso é uma crítica. Eu vi o pastor lá falando que não pode... Não, crítica é justamente quando não vem... Então, você só tem condição de fazer uma colocação dessa se você tiver a capacidade de mostrar a solução. Parabéns. Então, ela deixa de ser uma crítica. Exato. Porque se você colocou uma ponderação e você mostrou um caminho, ou mostrou uma solução, ou até resolveu, ela deixou de ser crítica. Sim. Porque a outra pessoa ela olhou e falou assim, agora eu entendi. Sim. Aí pronto, você trouxe à luz uma escuridão que estava na cabeça da pessoa. Isso não é uma crítica. Crítica é quando você deixa a pessoa no vácuo. O problema é seu, cara. Eu só tô te mostrando qual é o pepino aí. Perfeito. Eu só quero dizer para você, o que é uma crítica? Tá errado. Porque se as pessoas não entenderem isso, daqui a pouco vão criticar até Deus. Porque,
Não ande por esse caminho. Mas não critica? Mas o que eu faço? O caminho é esse aqui. As pessoas não criticam o tempo todo, criticam Deus. Falam assim, como é que Deus é de amor, que não sei o que lá. Isso é uma crítica. Mas depois, o que você faria de diferente então, meu amigo? Mostra aí. Exato. Na política se faz muito isso. Sim. Na política se faz muita crítica. Ligação inferninho feliz. Mas ligada à crítica, pastor, tem uma outra parte da autorresponsabilidade, que é as pessoas que são muito reclamonas, que vivem reclamando o tempo todo. Diferente da crítica, que tem o foco na pessoa, reclamação tem foco no problema. Então a pessoa vai e reclama. Um exemplo muito bom disso na Bíblia é o povo de Israel no deserto. Sim. Caraca, rapaz, a gente olha, aí é quase uma crítica, né? A gente olha pro povo, vê toda a experiência que eles tiveram. Durava pouco tempo demais, né? E só viviam reclamando o tempo todo. E Deus ainda diz que é por causa dessas suas murmurações que eu vou mudar um pouco a história de vocês. Vocês poderiam Paulo. Chegar no lugar mais rápido, não vai chegar, não porque vai. Vocês só fazem reclamar o tempo todo, caramba. Sim. Não tem para onde fugir, Paulo, que aquele que não entende a sua parte de responsabilidade nos processos que está envolvido, estou sofrendo, mas eu também tenho responsabilidade nisso. Não é isso? Essas pessoas geralmente vão murmurar sempre, elas vão viver reclamando. Enquanto eu não caio em mim mesmo e digo a responsabilidade é minha, seremos como filho pródigo. Ele reclama porque o pai não dá a parte da herança. O senhor quer mandar no dinheiro, o senhor não me dá a minha parte, eu quero a minha parte da herança. Quero poder fazer o que eu quero com aquilo que eu tenho direito. Só quando ele caiu em si, é que ele reconheceu que estar na casa do pai era melhor do que viver a vida que ele estava vivendo. Então, caindo em si, ele disse, quantos trabalhadores de meu pai? Enquanto a pessoa não cai em si da sua responsabilização com tudo que está acontecendo, ela nunca vai parar de reclamar. Ela sempre vai encontrar motivos para murmurar, para reclamar, para ficar apontando para tudo e criticando tudo. Nunca está satisfeita. A pessoa que não se responsabiliza pelo que ela faz, a igreja não é boa, o pastor não é bom, o líder não é bom, a esposa não é boa, o trabalho não é bom, o patrão não é bom, o país não é bom, o bairro não é bom, a casa não é boa, nada é bom para ele. E a vida dela não anda. Não anda porque não existe ninguém que possa suprir a necessidade que ela tem de algo bom, porque ninguém é suficientemente bom e nada é suficientemente bom para ela, porque ela vive num mundo onde as responsabilidades nunca são dela, responsabilidade é do outro. Eu estava conversando essa semana com uma pessoa e ela veio pedir um certo auxílio lá, porque ela ia ter que alugar um lugar para ela ficar, então pediu para me ajudar ela numa situação lá. Eu perguntei, o que aconteceu? Não, estou me separando. Você está separando? Por que isso, rapaz? Depois de tanto tempo? Ele, não, essa é minha sexta esposa. Como é que é? Minha sexta esposa. Eu falei assim, cara, você já parou para pensar que talvez o problema esteja em você? Ué. Porque se você teve 6 esposas, meu irmão, é impossível que o problema seja das mulheres, cara. Alguma coisa, já disse uma escritora francesa, né? Se uma pessoa te chamar de cavalo, a pessoa é doida. Se 2 chamar de cavalo, pode ser que sejam doidos. Mas se 10 chamar de cavalo, compra a cela, amigo. Não tem jeito. O que eu tô querendo dizer é que as pessoas gastam tanto tempo reclamando de situações, reclamando de problemas, reclamando de pessoas. Não olha pra si. E não consegue olhar para si e ver que o problema pode estar em você, cara. Sim. Então passa, olha para dentro de você e diz assim, pô, cara, será que o problema tá comigo? Sim. Porque se você não acertar o que tá dentro de você, que é mais fácil, como é que você quer arrumar as outras pessoas? Nunca vai arrumar. Não vai. Eu tenho um livro lá do Henry Ford, ele fala sobre um novo motor que ele estava querendo criar para o carro dele. Aí ele chegou para o engenheiro dele e falou assim, eu quero um motor assim, ele explicou lá, o engenheiro falou assim, cara, não, mas isso é impossível. No carro que nós temos, a lataria, não sei o que lá, o motor não vai... Ele falou assim, rapaz, olha só, tira o foco do que nós temos. Quero algo novo. Tira o foco, ele começou, depois daquela fala do Henry Ford, ele, não, mas você sabe que é capaz, se mudar isso, se fizer essa estrutura, se fizer isso assim. A reclamação, ela é uma situação que coloca as pessoas num lugar fixo em que ela não consegue avançar nunca. Enquanto ela não mudar esse estágio, ela vai continuar parada no mesmo lugar. Só para alimentar o que o senhor vai falar, olha só. Cada queixa é uma semente que você planta no solo estéril esperando uma colheita que nunca virá. Eu li isso aqui, eu falei, caramba, é isso mesmo. Eu vou com as minhas queixas, com as minhas reclamações,
Eu estou achando que isso é uma grande coisa, mas isso é uma semente estéril que eu vou colocar no solo infértil e acho que isso vai dar alguma coisa. E nunca dá. E essas pessoas, Paulo, elas, infelizmente, elas acabam tendo uma capacidade incrível de influência. A pessoa reclamadora, ela geralmente se vitimiza muito, né? A pessoa que não se responsabiliza e, por consequência, reclama, é a pessoa que se faz de vítima em tudo. Então, para se fazer de vítima, tem que ter alguém que seja o seu algoz, porque não tem vítima sem algoz. Então, ela vai sempre apontar para alguém como culpado de todas as mazelas, todos os problemas que ela está vivendo. Essas pessoas, elas conseguem ter uma capacidade de influência incrível, porque todas as pessoas, todas, têm a tendência de ficar do lado mais fraco da história. Elas geralmente se compadecem das pessoas que estão sofrendo. E são pouquíssimas que conseguem fazer uma análise mais profunda e observar as coisas por um ângulo de dizer, opa, peraí, mas você não tem responsabilidade nisso, não? Geralmente você vai encontrar uma a cada quanto? Sei lá, para ser bondoso, 100, 200, 1000. Pastor, mas se a culpa for sua, que mudança eu preciso fazer? Exatamente. Então você vai ter outras pessoas que vão... você sabe que eu estava até mesmo acreditando que eu precisava fazer alguma coisa. Agora que você está falando, eu acho que a culpa é daquela pessoa. E as pessoas sempre vão ficar tentando encontrar um culpado para os seus próprios problemas. Esse tipo de pessoa, Paulo, é destruidora para uma empresa, destruidora para uma comunidade, destruidora para uma igreja, destruidora para qualquer lugar. Pessoas assim, elas têm a tendência de destruir o ambiente, de atrapalhar o ambiente. Eu estava conversando com um irmão que tem um comércio, um negócio, e ele falou que, de repente, chegou um funcionário, que ele contratou um funcionário novo, e esse funcionário começou a reclamar de tudo. Ele reclamava do horário, reclamava do salário, reclamava de ficar 1 minuto a mais, reclamava de tudo. Tudo ele reclamava, questionava todas as coisas. Os outros funcionários que nunca tinham reclamado começaram a reclamar também. No final das contas, teve ele que ser despedido e mais alguns que caíram na conversa dele. E que hoje até alguns já se arrependeram, pediram por favor para voltar e alguns até voltaram, porque entenderam o quanto estavam errados. Então as pessoas que têm a tendência de seguir o murmurador acabam caindo nas mesmas consequências. Veja comigo, Corá, Datã e Abirão se levantaram e falaram contra Moisés e contra Arão, mas todos são povo do Senhor. Por que é ele que é o escolhido? Por que só vocês que têm que falar? Por que Deus só fala com vocês? Como se eles tivessem o direito de determinar com quem que Deus fala. Aqueles que o seguiram morreram juntamente com eles. Quem segue o murmurador acaba virando farinha do mesmo saco, acaba caindo nas mesmas consequências dele. Foram 12 espias, você pregou sobre isso esses dias, espiar a terra. 10 voltaram e disseram que não dava para conquistar. E a Bíblia diz que fizeram o quê? Inflamaram o povo. Toda aquela geração dos de 20 anos para cima morreu no deserto. Inclusive os descendentes de Josué e Caleb. Todos eles. Porque só quem não morreu dos de 20 anos para cima foi Josué e Caleb. O resto, todo mundo pereceu no deserto porque caíram na conversa de 10 homens. Olha como 10 homens influenciam milhares de pessoas, Paulo. 2 não foram capazes, Josué e Caleb, de influenciar ninguém, porque o que eles estavam propondo incluía a necessidade de se responsabilizar. Vê que Josué fala assim, olha, e Caleb, se vocês acreditarem no Senhor, o Senhor os entregará em suas mãos. Aí os outros dizem, o Senhor até deu uma terra, mas a terra está cheia de gente. Culpa de quem? De Deus, nosso fracasso. Culpado. Entendeu? Nós não somos responsáveis, Deus é o responsável. Josué e Caleb dizem, não, Deus não tem culpa nenhuma, o que ele prometeu está aqui. Agora, vocês têm que se responsabilizar de ter fé e coragem de ir lá trabalhar e ganhar a terra. Destruíram. Pessoas que murmuram são destruidoras, amigo. Enquanto eu vivo uma vida buscando culpado para o momento que eu estou, eu nunca vou sair dele. Porque se sempre a culpa for de outra pessoa, se a culpa for da economia, se a culpa for do continente que eu estou, do país que eu estou, do estado que eu estou, da política que é seguido, se é do partido, se é do não sei o que lá, em todo momento, se a gente olhar bem, nós
queremos buscar um culpado, porque achar um culpado para qualquer desatino nosso, para qualquer erro, para qualquer tropeço, para qualquer deslize ou para o meu insucesso, achar um culpado é mais cômodo para mim do que me mover e fazer algo diferente. Claro. Mudar dá trabalho. É tendencioso da gente querer buscar um culpado. Queremos conforto, né? Autoproteção, é um instinto de se proteger. E quando eu acho um culpado, eu me protejo, exatamente. Sim. Não foi culpa minha, é o destino, foi a política, a economia, entendeu? Não é. Nós temos que parar e trazer a responsabilidade para nós e pararmos de buscar culpado para as coisas e também de culpar as pessoas de todas as situações que nós estamos vivendo. Talvez as pessoas nunca se responsabilizam pelas suas próprias responsabilidades. Nunca se preocupem em administrar aquilo que tem. Então, ao invés de, desde o começo, estou falando aqui uma linguagem financeira, você sabe muito mais do que eu. Se desde o começo você mantém um fluxo de caixa, você consegue se manter quando uma situação assim acontece. Mas se você gasta mais do que você tem e você depende do fluxo de caixa de 2 meses para frente, já comprometidos com o que você gastou hoje, se alguma coisa como a pandemia acontecer, acabou com você. Você não tem como pagar os boletos que estão vencendo, porque você comprou para pagar daqui a um mês, mas esse mês você não fez dinheiro, e aí as coisas embolam e a única situação que existe para você realmente é fechar as portas. Então, aí as pessoas dizem assim, a culpa do governo, da pandemia, do sei lá o que. Não. Tudo bem, a pandemia teve uma culpa. Realmente machucou, realmente causou, mas eu não posso deixar de lado também a minha responsabilidade de ter feito o que eu precisava ter feito antes, porque às vezes as pessoas não preveem o que pode acontecer, elas só trabalham com aquilo que é natural. Essa semana eu passei aqui na Saldanha Marinho. Eu vou até fazer um ganchinho agora, pastor. Fica à vontade. Vai ter uns podcasts para frente que a gente vai trabalhar bem isso aí. Vamos, com certeza. Então já fique ligado aí, volte de novo lá, se não apertou o sininho lá, aperta lá. Com certeza. Eu passei com a minha esposa essa semana aqui, na nossa Saldanha Marinho aqui, e passei em frente a uma unidade de saúde que está fechada, não sei se está reformando, mas eu já estou vendo fechada há muito tempo. Está em obra lá. E logo na esquina tem uma farmácia. E eu falei assim, o cara dessa farmácia aí, quando investiu aqui, ele logicamente levou em consideração que ele estava na esquina de uma unidade de saúde. Todo mundo vai sair dali com a receita. Ou seja, então vale a pena investir aqui, vale a pena pagar o preço desse aluguel, vale a pena me estabelecer aqui nesse lugar, porque eu praticamente estou sozinho aqui ao lado de uma unidade de saúde. Aí, de repente, a unidade entra em reforma, e eu não sei há quanto tempo já está em reforma. Como é que deve estar a situação desse camarada se ele não se preparou para isso? Porque até aquilo que parece muito sólido pode vir a sofrer alguma variação na vida, né? Humana, mercado, tal e coisa. Então, as pessoas não podem jogar as culpas dos fracassos em tudo. Se ele ficar, mas eu não previ, eu não pensei, eu achei, ok, vai ficar se lamentando pro resto da vida e nada vai acontecer. O que ele tem que fazer, na minha opinião, é o que eu tenho que fazer agora para resolver isso. A situação que aconteceu eu não estava prevendo, mas como eu vou resolver? Como eu vou agir para fazer isso aqui funcionar? Porque reclamar não me leva a lugar nenhum, não frutifica nada. Buscar culpado não adianta de nada. O senhor me lembrou de uma situação, eu já contei em outros momentos, mas cabe aqui no assunto. Gabriel, que administra a empresa lá para mim, que toma conta, aí teve um determinado momento que o problema é esse, a culpa é essa, a culpa é disso, não sei o que lá. Eu falei assim, o que você fez? O que você fez para mudar? Quais as ações diferentes você está fazendo? A gente pode pensar, eu falei assim, não, mas e para agora? Isso aí que você está falando é algo que a gente pode fazer, mas vai demorar mais um pouco. Agora, o que nós podemos fazer? Porque você só pode jogar a toalha quando você tiver feito tudo que você tem condição de fazer. Enquanto você não tiver feito tudo, existe algo que você precisa fazer que pode mudar. Sim. Então você vai fazer até encontrar a situação. Nessa questão de culpado, o que a gente pode dizer para as pessoas é o seguinte, comece a fazer agora, não busque culpado. Olha, analise a situação e se pergunte, o que eu posso fazer agora para mudar esse ponto da minha vida, esse momento da minha vida, seja lá na parte amorosa, sentimental, espiritual, de trabalho, pessoal, o que for.
Se tem alguma coisa que está te incomodando, que hoje você está culpando alguém por isso, pare agora, volte em si mesmo e se faça uma pergunta. O que eu posso fazer para que essa situação seja vista? O que eu posso fazer agora? Sabe aquela situação de que se você não mudar algo, o resultado vai ser o mesmo? Sim, então, a equação fica a mesma. Se você mudou uma variável, o resultado vai ser diferente. Então, o que você pode fazer agora? Isso é um exercício para todo mundo que está em casa. Se você hoje está culpando alguém por um momento da sua vida que você está vivendo, que você está insatisfeito com esse momento, você se pergunte para si mesmo, o que eu posso começar a fazer agora para que a minha vida mude? Perfeito. E parar de se fazer de vítima, pastor. É um ponto que a gente pode começar a falar agora também, que é muito das pessoas. Tem pessoas que vivem criticando, outras que vivem reclamando, outras que buscam culpado, mas tem aquelas que... Ai, eu tô tão pobre, coitadinho que eu sou. Como é que você tá? Eu sou um pobre, coitado. Tem um irmão que esses dias falou comigo assim: rapaz, se você falar com fulano de tal sobre qualquer problema que você tá, para um que você tem, ela tem 3 piores. Eu falei, que isso? Aí ele falou, rapaz, eu falei que tava com dor na coluna. Eu tô com bico de papagaio, com isso, com aquilo. Cada um problema que você fala, ela tem 3 para te falar. O senhor me fez lembrar que a gente vai ficando de cabelo branco assim, é complicado. Eu cheguei perto dos camaradas de cabelo branquinho também. Eu até saí de perto depois que eu falei, cara, esses papos dá pra mim não. Tá meio complicado. Após o cara só tá falando de dor, de doença, de não sei o que lá, de quantos remédios estão. Eu falei, não, ainda não tô nessa onda. Não. Você toma qual? Eu é esse. Esse é pra quê? Ah, não, minha médica passou o outro pra isso. Parece que a jogada ali é pra ver quem é que tava sentindo mais dor, tomava mais remédio. Eu falei, não. É um orgulho saber que não, o meu é esse. Olha, se eu fosse você, tomava esse, que esse é muito bom. Eu falei, vou sair dessa aqui que eu não vou, não. Então, as pessoas se fazem muito de vítima. Sim, e quando a gente olha, aí se a gente olhar para a palavra, a gente vai ver as orientações sendo diferentes, a Bíblia dizendo assim, você é mais do que um vencedor. Sim. Você tudo pode em Cristo. Então, Sim. Se nós cristãos não podemos ter esse olhar de vítima. Claro que não. De coitado, e muito menos olhar para o céu e dizer assim, Senhor, olha que coitadinho que eu sou. Nunca. Quando Deus te deu todas as armas necessárias para que você consiga realmente ser um vencedor, ser próspero, fazer o que tem que ser feito. O que eu vou falar, Paulo? Pode ser que o que eu vá falar aqui agora cause até um certo nó na cabeça de algumas pessoas, mas eu preciso falar isso. A Bíblia nunca manda você orar por enfermos. A Bíblia manda você curar os enfermos. A Bíblia não diz assim, chegue perto do enfermo e diga, Deus. Coitadinho dele, ajuda ele. A Bíblia diz para você curar os enfermos. A Bíblia não diz para você orar pelos endemoniados. A Bíblia manda você expulsar os demônios. Tem gente que vai orar por um endemoniado, Deus, estou aqui. Não, esquece. Fala com o demônio, filho. Aqui, em nome de Jesus, sai. É com ele. Você vai falar com Deus o que? Ele já te deu autoridade. Eu já vos dei poder para expulsar demônio. Entende? Significa que toda vez, no caso da enfermidade, que você... vai ser curada. A pessoa vai ser curada? Não, porque não depende só de você. Existem vários fatores. Entendeu? A Bíblia diz que Jesus curou vai e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Tem enfermidade que é fruto do pecado, da vida das pessoas, ok? Ao outro perguntaram, quem pecou? Ninguém pecou, é para que se manifeste a glória de Deus. Nós não sabemos os motivos e as razões. Jesus não mandou a gente curar os enfermos. Então, eu vou orar... Teve uns que ele nem curou, né? Filipe andava com ele e continuou manco, né? Sim, eu vou... 1000 pessoas chegarem perto de mim pedindo oração por uma enfermidade, eu vou orar repreender a enfermidade com a mesma fé. Se nenhum ficar curado, eu vou fazer a mesma coisa por mais 1000. Porque o meu papel é fazer, ok? Então, nesse sentido, o que eu quero dizer é, as pessoas ficam se fazendo de vítimas e nem mesmo para expulsar um demônio é para se fazer de vítima, é para você falar com autoridade. Quanto mais para ficar olhando para o céu, Deus, coitadinho de mim. Não. Senhor, estou aqui, meus erros são esses, minhas falhas são esses, quero pedir perdão, me ajude a melhorar, estou aqui. Entendeu? E não se fazer de vítima. Eu vejo muita gente orando, parece uma lamentação, cara. Eu falo, já tenho de Jeremias, gente. Precisa fazer lamentação de fulano, de ciclano, lamentação 7, 8, 9, 10. Jeremias ainda lamentava para os outros. Porque tem gente que vai orar e fica, Senhor, meu Deus, a misericórdia. Cara, não é uma questão de ficar criticando a oração de ninguém. É entender por que a pessoa faz isso.
É porque ela se sente necessitada de fazer esse vitimismo achando que é isso que vai tornar Deus mais acessível a ela? Ou porque ela não consegue entender quem ela é no reino dos céus, porque ela foi ensinada assim e nunca ninguém a despertou, então estamos despertando hoje. É por que as pessoas fazem isso? É isso que me preocupa, é o motivo pelo qual as pessoas agem com esse vitimismo até na oração, porque isso é uma característica às vezes da pessoa, ela se vitima por tudo, então até na oração ela é vitimista. Ah, Deus, você tá... Entende? E, pelo amor de Deus, gente, não confunda as coisas. Não estou falando que você não pode chorar na presença de Deus, não estou falando que não pode se humilhar. Eu estou falando de pessoas que... Se você está tendo uma situação muito complicada, você vai se derramar ao pé do Senhor. A gente está falando de você se fazer de vítima de coitadinho. Claro. Quando você não precisa se fazer disso. Claro, não precisa. Eu falei domingo sobre George Miller. Senhor, eu te peço, resolve o problema porque eu preciso estar naquele lugar e acredito que a tua vontade é que eu esteja lá. Já saiu o nevoeiro. Por quê? Porque você entende, eu tenho uma relação com Deus e eu vou tratá-lo com o respeito que ele merece, mas não vou ficar me vitimando para ele, acreditando que é por causa disso que ele vai me atender. É por isso que talvez Jesus falou que não é pelo muito falar que serão atendidos, né? Eu ficar 30 minutos, Deus, Deus, mas meu Deus, Senhor Deus. Não, você quer falar o quê com o Senhor? Está precisando de uma vitória? Não adianta você, não é porque você vai falar 30 vezes e nem usar de chorar meia hora se vitimando que Deus vai responder. É a fé, o tempo de Deus, a vontade dele. Então, Senhor, estou precisando de uma porta aberta aqui. O Senhor sabe a minha necessidade, a porta que eu preciso é essa. Eu creio que é a tua vontade me dar essa vitória. Eu espero no Senhor, sei qual é o teu tempo de algumas coisas, mas não sei o teu tempo em relação a isso. Então, confio plenamente em ti e te peço, abre a porta na hora certa, no momento certo. Amém. Vai orar amanhã? Você pode falar com Deus de novo, Senhor, continuo esperando. Então, todos os dias você pode orar pelo mesmo motivo. Mas por que eu vou ficar lamentando 50 minutos sobre a mesma coisa, chorando como se aquilo ali fosse trazer a resposta de Deus? Para nós cristãos, a gente precisa tomar posse das palavras poderosas que tem na Bíblia. Salmo 37, ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Isso me tira o direito de ser vítima. Sim. Porque Deus já deu uma promessa dizendo que ele vai fazer. Além da vítima, pastor, a gente pode tocar num assunto que é algo que as pessoas muito fazem, que é justificar os erros delas. Quando a gente fala de autorresponsabilidade, que a gente tem que parar de tentar explicar o porquê que eu errei. Sim. E entender que o erro, ele pode ter o seu ponto positivo em você ter errado. Pode usar aquilo para mudar. Para mudar, para aprender. Sim. O erro, ele é um grande professor. Porém, quando nós queremos justificar o nosso erro, nós deixamos de aprender com ele. Sim. É dizer assim, cara, todo mundo pode errar. Sim. Você pode tropeçar, você pode errar, você pode no investimento fazer um investimento errado e ter uma perda. O que eu não posso é querer justificar o meu erro. Se ele é um erro, eu tenho que encarar ele como um erro e ponto. Seria a mesma coisa do mais que as pessoas usam? Eu quero te pedir perdão, mas você sabe o que você fez. Ou seja, não é um pedido de perdão, é uma tentativa de justificar. O erro deixa de ser um tropeço na vida da pessoa quando ela consegue aprender com ele. Sim. Eu posso usar ele a meu favor agora, porque se eu aprendi com aquele erro, ele deixa de ser uma pedra de tropeço e passa a ser um degrau para mim. Você sobe nele e muda de patamar, muda de vida. Eu cresci, eu avancei. Sim. Então, a gente tem que entender... Isso só acontece com quem se autorresponsabiliza, né? Só quem autorresponsabiliza. Só quem entende que responsabilidade pessoal é uma verdade questionável, que não dá para negociar isso. Porque se não entender isso, nunca faz isso. Para de justificar seus erros. Exatamente. Você errou, entenda, ouça. Se alguém teve a coragem de apontar o seu erro e você viu que é um erro, não justifica, fala assim, cara, errei mesmo. Errei. Agora, a partir de agora, eu tomo outro caminho e você não volta de novo ali, não erra naquilo de novo. Perfeito. Você aprende com aquilo e vai galgando espaço na sua vida. Mas o que eu quero falar agora sobre a autorresponsabilidade que nos aflige muito é quando a gente começa a querer julgar pessoas. Nós não devemos julgar ninguém. A gente não julga pessoas. É um fardo muito grande que a gente traz para nós mesmos querer julgar pessoas, porque nós não somos Deus para saber Bíblia, de Jesus tudo. falou, eu a ninguém julgo, mas a palavra que eu tenho pregado. Porque a palavra não julga pessoas, a palavra julga as atitudes. Ações e ações. Exatamente. Então, quando o poder da autorresponsabilidade que eu trago para a nossa vida, se eu entendo ela, eu falo assim, cara, eu não julgo mais as pessoas. Eu vou observar não a pessoa e sim o que ela fez, o resultado que foi dado,
e aquela ação eu vou julgar. Não importa quem mentiu, é a mentira que é condenável. Exatamente. É isso, Paulo? Exatamente isso. E falando tudo isso que nós falamos agora, pastor, nada disso tem valia se nós não tornarmos tudo num hábito. O hábito nunca sai da vida, né? Se a gente pudesse dizer assim, qual é o chavão para isso tudo? É tornar tudo isso num hábito. A gente estava conversando nos bastidores um pouco mais cedo e a gente estava falando justamente sobre isso. Eu preciso ser motivado para me impulsionar a fazer algo. A gente estava falando, por exemplo, sobre a pessoa conseguir economizar 1.200. Sim. Ele é motivado por aquele objetivo. O objetivo dele é chegar no final do ano com R$1.200 economizado. E para chegar nesse alvo de 1.200, ele fraciona isso nos meses e diz assim, 1.200 é muito alto para mim, mas se eu guardar R$100 por mês, eu vou chegar lá. Eu sou motivado no mês de janeiro a chegar em dezembro a 1.200. Porém, a única forma que me faz chegar lá é disciplina. É eu tornar aquilo um hábito. Sim. Quer ver uma coisa que acontece todos os dias e você não é obrigado a fazer? É abrir os olhos quando acorda. Inclusive, de vez em quando eu quebro esse hábito, né? Porque eu acordo de noite, às vezes, para ir no banheiro, eu falo assim, cara, eu não vou abrir o olho. Se eu abrir o olho, eu não vou dormir. Então eu mantenho o olho fechado, vou no escuro, tateando tudo e faço. Mas eu não sou obrigado a abrir o olho, mas mesmo assim eu abro o olho. Uma pergunta aqui meio pessoal, né? Algum dia já errou o lugar? Não, né? Graças a Deus. Mas então, para evitar, eu sento. Ah, tá. Porque de olho fechado, não. Me gerou curiosidade agora. Não, de olho fechado, eu falei assim, como que ele acerta? E eu brigo com a minha esposa porque ela acende a luz do banheiro. Eu falo assim, cara, eu vou no banheiro 2, 3 vezes na noite, eu não acendo essa luz. Tá descoberto. Tá certo, não. Então, isso é um hábito. Sim. Você acorda e abre o olho por um hábito. E nós precisamos transformar todos os momentos nossos bons em hábito. Tudo na nossa vida que seja bom, que vai gerar frutos bons. Se é coisa ruim, eu não preciso nem criar o hábito disso. Mas pelo amor de Deus. Então eu costumo dizer o seguinte, a motivação é como se fosse um estopim. Ela vai dar a ignição para você ter um motivo realmente para começar aquilo. Perfeito. Agora, o que vai te manter, ou seja, o combustível para te manter naquela linha é você criar isso como um hábito. Um hábito. É verdade, amigo. Lá na academia tem uma frase que eu gosto demais, que ela diz assim, disciplina supera a motivação. Sempre. A motivação acaba, né? A motivação ela acaba. Por que casamentos acabam? Que as motivações acabam. As motivações acabam, porque os problemas começam a surgir, então aquele momento de êxtase, ela começa a ser tomada de lugar por outras coisas. Então, para a gente finalizar esse momento de autorresponsabilidade que nós tratamos de tantos assuntos importantes, é você tornar todos eles um hábito na sua vida. Perfeito. São todos eles bons e você agora vai, de tanto você fazer, vai ter uma hora que isso vai ser tão automático para você que você vai fazer sem perceber. E isso, eu acho que o objetivo tem que ser esse na nossa vida. Beleza. Isso é da mesma forma que a pessoa se vicia em culpar os outros, se vitimar, ela deveria se viciar, entre todas as aspas, em assumir responsabilidade, em olhar para si mesmo e dizer aonde errei, o que eu posso fazer para melhorar, aonde está a minha culpa. Ah, mas o outro não vai assumir a culpa dele. Não te interessa o que o outro faz, faça aquilo que você tem que fazer e você já vai mudar um monte de coisas. E você vai transformação. E você vai repetindo essas ações até que isso seja automático na sua vida. Perfeito. Seja como abrir os olhos quando você acorda. Terminando, como a gente no começo falou, de que se queixa o homem? Queixe-se de seus próprios pecados. E aqui a gente não quer fantasiar e dizer que é tudo fácil. Claro que não. Mas é tudo possível de se fazer. Sim, até mesmo porque se a gente só estivesse falando de coisas fáceis, a gente não estaria falando dessa pedrada aqui, né? Porque isso é uma pedrada, fala a verdade, não é fácil. Não. E a gente não está falando de uma coisa leve e fácil. Só que quem está atrás de coisa fácil são aqueles que vão atrás das pessoas que não têm responsabilidade de lhes ensinar o que é certo, mas então por causa disso pagam, entendeu? Eu ouvi esses dias falando, e o seu psicólogo falou o quê? Falou que você estava errado. Não! Você acha que eu vou pagar ele para ele dizer que eu estou errado? Ele tem que dizer que eu estou certo. Então tem gente que é assim, né? Ele só quer ir atrás de pessoas que vão dizer aquilo que eles querem ouvir. Isso é um problema. Só lembrou de uma vez, eu tive que a necessidade do psicólogo, que eu acho que todo mundo poderia ir, que é uma coisa boa, mas eu fui 2 sessões e o cara ficou completamente calado.
Eu falei, carambola, bicho, que esse cara tá levando uma grana minha E não fala nada? Aí na terceira sessão eu falei assim, doutor, eu quero começar o seguinte, o senhor não fala nada, cara, mas leva o meu dinheiro direitinho, né? Ele fala assim, mas eu não tenho que falar, você que tem que encontrar as soluções dos seus problemas. Eu tô aqui para te ajudar. Você quer falar alguma coisa hoje? E agora? Eu falei, hoje eu quero, que já é muita grana. A motivação, a minha motivação. É a grana que tava gastando, claro. Então a gente precisa criar esses hábitos bons para que a vida da gente possa sair de um patamar que está hoje para um patamar melhor. É como a gente falou, nada é fácil. A gente não está aqui fantasiando que isso é fácil. Nós também vivemos esse processo. A gente olha as determinadas situações, erra em algum momento e a gente coloca isso em prática e começa a não se vitimar, não reclamar, não murmurar, não criticar, e a gente vai tornando isso, vai fazendo, repetindo até que isso se torne hábito na nossa vida. A pedradinha como essa aqui, porque é uma pedrada, né? Fez com que muitas pessoas abandonassem Jesus. Porque coisas sérias como a gente está falando aqui fazem as pessoas às vezes desistirem. Mas Jesus falou para os discípulos, vocês querem ir? Os discípulos falaram, não, para onde iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então, por mais que seja pesado, falar disso que a gente falou hoje aqui é importante para aqueles que entendem que o céu se conquista através realmente dessa dificuldade, mas dessa responsabilidade. Todo o assunto que nós, não só nesse podcast como todos os outros, é realmente edificante para a vida de todo mundo. Paulão, abraço, meu amigo. É Deus nóis. te abençoe. Um abraço para vocês. Lembrando a vocês, olha, nossos apoiadores, Evolver, Educação, Batata Show, Pizzaria e Hamburgueria, Eletricar, Autoelétrica e ar-condicionado. Você viu ao longo do podcast, passando aí na sua tela as informações. Abençoe, ajude esses irmãos em oração e com a sua preferência. E também a Igreja aí de Pregar, esteja conosco, esteja orando por nós. Siga-nos nas redes sociais, compartilhe, curta aí, comente no nosso podcast. Você nos ajuda a crescer e continuar abençoando a sua vida. Grande abraço, queridos. Até terça-feira, 8 horas. Episódio inédito do Falando de Vida e muito mais. Um abraço. Vamos nessa, amigo? Vamos nessa. Abraço, gente.